Vamos de assunto bem interessante também agora, hein? Às 10 horas e 8 minutos. O governo brasileiro deve lançar nas próximas semanas um programa de passagens aéreas mais baratas. Se a frase terminasse aí, você já pensaria, puxa vida, que bom e tal. Mas tem um detalhe importante, é para aposentados, funcionários públicos e também estudantes. Essa meta do governo é ocupar as vagas ociosas dos voos, oferecendo bilhetes a cerca de R$ 200 o trecho. Já que o assunto é importante, praticamente bombástico, hein? Porque a gente está falando ali de um cenário bem caro de passagens aéreas ultimamente. A gente vai receber agora para falar sobre esse assunto em Brasília, onde está Gustavo Uribe, o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, para que a gente possa já mergulhar nessa questão. Tudo bem, ministro? Bem-vindo. Obrigada pela gentileza. Bom dia a vocês. Pois é, nesse cenário de passagens aéreas carésimas, eu imagino que já deve ter mexido com o coração de todo mundo ouvir a primeira frase, né? Baratear passagens aéreas. O pessoal pensou, eita, vou fazer a viagem que preciso. Mas existe um grupo, na verdade, que é o público-alvo para essa missão. Como é que vocês chegaram nesse consenso de escolher exatamente esse público-alvo? Bom, primeiro, o Brasil está chegando ao número de passagens emitidas semelhante ao que era antes da pandemia, 90 milhões de passagens. É um número importante, bom. Agora, o problema é que nós temos só 10 milhões de CPF que usam essas 90 milhões de passagens. Então, mesmo o público manda várias vezes. Eu já tinha me encomendado que a gente voltasse os passageiros, né? E a ideia, então, é a gente vai buscar alguém que já tivesse vínculo conosco, servidor público, servidor estatal, servidor municipal, estadual, federal, também aposentados, pensionistas e estudantes que tenham fiéis. Todos esses poderão se encaixar nesse programa que vai emitir quase 12 milhões de passagens por ano a R$ 200 nesses meses intermediários, metade de fevereiro, março, abril, maio, junho, depois agosto, setembro, outubro, novembro. Vamos começar, se tudo correr bem, ainda nesse segundo semestre. Pode ser pela Caixa ou pelo Banco do Brasil. E aí tem uma coisa importante para lhe falar. Se a pessoa fizer o pagamento antecipado das 12 prestações, por exemplo, um casal pode comprar duas passagens. Duas passagens vai dar R$ 800 e de volta, né? São 12 prestações de R$ 72, 12 de 72. Então, fica viável para todo mundo. E se a pessoa quiser antecipar e fazer antecipado, aí não fica limitado a essas pessoas que eu te falei. Outras pessoas também poderão fazer. O limite, na verdade, é a renda até R$ 6.800. Também não era justo você fazer essa passagem para os executivos que têm condição de pagar preços maiores. Ministro, eu vou chamar aqui Gustavo Uribe para a nossa conversa, para que ele possa fazer-te também uma pergunta. Uribe? Bom dia, ministro. Obrigado pela entrevista. Eu queria entender a participação do governo federal. Haverá algum custo dos recursos públicos para este programa? E como será a participação? O governo federal, ele que vai mediar o benefício, ou seja, vai conversar com as companhias aéreas e ter uma lista desses beneficiários para avisá-los quando houver a disponibilidade de passagens aéreas? Veja, o governo federal não entra com nenhum tipo de subsídio, entra com a organização e o banco que vai, claro, intermediar a Caixa ou o Banco do Brasil, que vão intermediar essa possibilidade. As passagens são vendidas, né? A diferença é que nós descobrimos uma obviedade, que durante esses meses que eu estou lhe falando, os aviões saem com 21% de passageiros a menos, vazios. Então, por que não comprar essas passagens e as pessoas voarem a R$ 200, né? A ideia é mais ou menos essa, 2 passagens para cada um ao ano. Então, qualquer aposentado pode comprar a sua e da sua esposa ou de um filho e vice-versa. E, nesse caso, o governo não entra com subsídio. Aliás, ele até financia, ele ajuda a financiar, mas é uma tarefa da Caixa também financiar. A única diferença é que essas pessoas que eu estou lhe falando, elas têm uma renda garantida. Então, elas vão ser, na verdade, uma espécie de consignado, porque quando ela dá o ok lá, vai ser descontado do valor do pagamento da previdência dela ou do salário dele. Enfim, a vantagem é que não tem banco, né? Não tem intermediação de banco e é, portanto, uma coisa 100% sem inadimplência. E esses passageiros, eles fariam as buscas naturalmente nos sites das companhias e colocariam essa opção de passagem que tem a ver com um plano do governo federal? Como seria, ministro? É isso aí, as companhias aéreas vão abrir um espaço a mais
que vai se chamar Voa Brasil. Nesse Voa Brasil, se você tiver com seu CPF vinculado a essa... Porque os CPFs, todos deles, estão pré-determinados. Quais são as pessoas que são servidoras públicas, quais são os que são da Previdência, quais são os que têm auxílio de qualquer tipo do governo. Essas pessoas têm uma espécie, dentro do cartão de fidelidade das empresas, vai ter uma categoria para isso, do Voa Brasil, como se fosse um programa específico da própria companhia. Aí eles compram, a Caixa intermedia, faz o financiamento para a pessoa poder voar mais depressa, e aí vai depois devolver em 12 meses. A gente vai começar no segundo semestre, a previsão é pegarmos 5% da ociosidade no segundo semestre. Se tudo correr bem, e no primeiro semestre do ano que vem, 10%, no outro 15%, no outro 20%, para ir integrando. E com isso também, a gente vai acabar barateando todas as passagens, porque na medida que você não tem mais ociosidade, as outras passagens também podem ficar mais baratas. É claro que nós temos uma luta paralela a isso, para que alguns preços que são muito diretamente ligados às passagens, por exemplo, o preço do QAV, do combustível do avião, ele é o preço no país, ele é o preço mais caro do mundo. Ele está R$1 mais caro que o restante do mundo todo. A gente quer que o preço seja reduzido, é muito importante, mas as companhias estão fazendo o seu papel, ou seja, oferecendo ao governo o voo mais barato para muitas pessoas. Uribe? Ministro, eu gostaria de perguntar, falando em viagens também, sobre o aeroporto de Congonhas. Foi feito o processo de outorga, os leilões, mas parece que houve aí um problema que pode levar à judicialização pelo pagamento de algumas das outorgas que seriam por precatórios ou não. Há a possibilidade dessa outorga ser cancelada e o aeroporto de Congonhas voltar a ser administrado pela iniciativa pública? Uribe, tudo que o governo anterior fez e que tiver juridicamente correto, nós vamos cumprir, porque essa é a estabilidade, a segurança jurídica, são marcas importantes do governo do presidente Lula, respeitando a questão do que já foi feito. Entretanto, as companhias que ganharam a sétima rodada, que são empresas que estão disputando Congonhas, também o Campo de Marte e também o aeroporto de Belém, elas estão agora, depois que passou a concorrência, elas estão oferecendo como pagamento precatórios. Evidentemente que elas não compraram os precatórios pelo preço de face. Elas compraram o precatório pelo preço que conseguiram no mercado, que é um preço com desconto. E elas estão querendo oferecer para o governo esses precatórios. No nosso entendimento, isso tem um problema que é o seguinte, nem sempre o precatório ele é líquido imediatamente. O precatório, existem precatórios que são vencidos para pagar já esse ano, mas existem precatórios que são para pagar o ano que vem e o outro no outro ano. Então, isso não é equivalente a dinheiro. Então, nós consultamos a AGU, a Advocacia Geral da União, e o Messias, que é o responsável, o doutor Messias, vai fazer a análise se nós temos que aceitar ou não os precatórios como forma de pagamento. Enquanto isso, ficou suspenso para que a AGU possa se manifestar. Basília Rodrigues vem para a conversa também, fazer uma pergunta ao ministro. Basília? Obrigada, Elisa. Ministro, eu vou votar no Voa Brasil, né, nesse programa super popular, com a possibilidade de vender passagens mais baratas. Saber do senhor, de onde vem essa média de 20% de ociosidade de poltronas que não são ocupadas nos voos? Isso ocorre anualmente? Porque a gente, como passageiro, tem experiência bem oposta, né, de encontrar voos super lotados. Então, este levantamento de que existem poltronas vazias, cerca de 20%, de onde vem esse número? E, complementando esta pergunta, cobrando mais barato de alguns, sairá mais caro, eventualmente, dos outros passageiros? A gente tem ouvido essas críticas, até esse temor por parte dos outros passageiros, que o custo pela concessão dessas passagens mais baratas acabe explodindo no bolso de quem paga o preço comum. Não, as passagens têm que baixar de preço, porque na medida que ocupa a ociosidade, o avião ele é calculado assento por quilômetro, ou seja, quanto mais assentos por quilômetro estiverem preenchidos, mais barato tem que ficar o preço. Evidente que quando as pessoas compram de maneira imediata, de hoje para amanhã, de hoje para hoje à tarde, enfim, costuma ficar muito caro. As passagens estão muito caras, né? A gente tem visto aí a perna de cada passagem na faixa de R$ 2.500, R$ 3.000. As companhias, por sua vez, alegam que a falta de programação das pessoas faz isso.
Eu tenho amigos conhecidos que compram com antecipação bem longa e costumam conseguir preços mais baratos, assim, na faixa de 300, 400 reais. Mas como a gente nem sempre consegue isso, acaba pagando muito mais caro. Então, da onde vêm esses números? Vem da ANAC, né? A Agência Nacional de Aviação Civil, que mantém o controle de todos os embarques das próprias empresas. Em média, 20% dos voos, porque, é claro, eu estou supondo que vocês três façam muito esse trecho Rio-São Paulo, Rio-São Paulo-Brasília, Brasília-São Paulo, né? Agora, tem que lembrar, o Brasil tem 180 aeroportos diferentes que vão voar em vários lugares. Então, muitos voos têm ociosidade, sim. O presidente Lula também encomendou que nós fizéssemos 100 novos aeroportos, transformar aeródromos em aeroportos, né? Já existem os aeroportos, mas, por vezes, por exemplo, não tem os equipamentos necessários para voo de carreira. Uma coisa muito interessante, Uribe, há 50 anos atrás, 1950, 1960, nós tínhamos no Brasil 300 aeroportos com voo de carreira. Hoje nós temos 180, ou seja, os aeroportos diminuíram, porque os voos foram ficando concentrados em aeronaves maiores. Nós queremos, de verdade, que tenhamos várias empresas no Brasil disputando. Tem uma nova chegando agora aí também que vai disputar o mercado. E eu estou muito contente, achando que a reação está começando positivamente. As ações de todas as empresas subiram por conta disso, de saberem que vão voar lotados. E décadas atrás a gente praticamente almoçava dentro do avião, né, ministro? Hoje é aquele amendoinzinho, uma água e boa viagem para você. Ministro, eu quero aproveitar sua presença, por favor, para poder ouvir-te sobre o Porto de Santos. Como é que está o cenário neste momento, as tratativas em relação, inclusive, ao governo do estado de São Paulo? Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, já disse, entre tantas coisas, que a privatização poderia diminuir a pobreza, que a privatização é boa, mas a gente sabe que Lula já disse que privatização não é um assunto que vai ficar nos corredores de Brasília. Bem, você falou do almoço, eu me lembrei que eu cheguei a pegar voo de avião quando as pessoas fumavam dentro do Sim! E dividir a parte de fumante com não fumante como se isso, né, fosse fazer muita diferença. Os tempos mudaram. Eu sei que a ideia da gente é que muitas pessoas têm que ter noção que, por exemplo, quando a gente chegou lá para mandar alimentos lá para os Yanomamis, a gente leva de caminhão 16 dias. Se tivéssemos uma pista adequada lá, com 1.500 quilômetros, 1.500 metros, você pousa qualquer aeronave que você pousa em 3 ou 4 horas, né? Então tem que ser enxergado o aeroporto e o voo, não para uma coisa só executiva, uma aviação humanitária, uma aviação de integração, assim como também existem hospitais, escolas, tem que haver aeroporto para as pessoas terem acesso, acessibilidade, integração nacional. Com relação à questão dos portos, nós estamos discutindo bastante com o governador Tarcísio, ele é um interessado no tema, ele passou os últimos anos estudando isso, ele tem uma visão oposta àquela que foi vencedora das eleições. Eu disse a ele que acho que nós estamos perdendo tempo com essa história toda, porque nós temos algumas coisas que nós dois concordamos. Por exemplo, nós concordamos em fazer um túnel entre Guarujá e Santos. Se ele topar, ele faz parte da nosso consórcio para a gente licitar o túnel. Se ele não topar, nós vamos fazer sozinho, mas eu preferia que o governo de São Paulo fizesse junto conosco, né? Porque ele tem também bastante expertise, São Paulo tem uma potência muito grande, mas nós vamos fazer o túnel e acho que podemos fazer dragagem por mais tempo, concessão de dragagem por mais tempo para ficar uma dragagem mais barata e mais eficiente. Mas agora, vender o CNPJ do Porto é um negócio que a gente não pensa. Nesse instante, fui conferir antes de falar com vocês. Vocês se recordem do acidente que houve lá em São Sebastião, já se vão uns 15 dias, né? Daqueles 15 dias até hoje, a Petrobras ainda está fazendo a vistoria na tubulação dela que vem de São Sebastião até Cubatão. Em função dessa vistoria, a Petrobras está usando o Porto de Santos para descarregar o seu petróleo. Se não tivesse Santos, ela não ia ter onde descarregar esse petróleo, porque São Sebastião estava impedido. Ou seja, na hora do vamos ver, tem que ter uma estrutura pública, uma estrutura que tenha a visão estratégica do país. Por exemplo, Santos é o lugar onde mais tem a exportação de laranja em grãos, laranja em líquido. Se eu pegar essa laranja, digamos que um grupo concorrente comprasse o Porto de Santos e não quisesse mais colocar laranja lá,
eu quebro todos os laranjais do estado de São Paulo, que é o maior exportador do mundo de laranja. Então, porto não é uma coisa para ser comercializada. O porto tem já todos os terminais, tem operadores portuários privados. E é bom que tenha assim, são ultra eficientes. O Porto de Santos é muito eficiente. Mas o CNPJ, a arma que usa um guarda portuário, que é um guarda portuário federal, essa arma, essa metralhadora, não pode ficar na mão de uma guarda patrimonial, não é um shopping, entendeu? Quer dizer, então, assim, essa experiência do Tarcísio é uma experiência equivocada. Ele só foi feito em um lugar do mundo, que é na Nova Zelândia, um pedacinho na Austrália, e é super mal sucedida. Na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em todos os lugares do mundo, os portos são públicos e, eventualmente, concessionados. O que nós temos que fazer aí é exatamente o oposto do que ele estava falando. O porto, ao invés de interiorizar, entrar mais para dentro e cada vez usando mais a questão de dragagem, nós temos que exteriorizar os portos, fazer offshore, portos para fora, que tenham calado mais profundo sem precisar de tanta dragagem. Nós vamos, inclusive, estamos estudando já o começo da redução das tarifas dos portos. Porque se eu estou com um porto superavitário e posso reduzir tarifa, e além de tudo ele dá lucro, qual seria a vantagem de eu poder vender esse porto? Ouvimos o ministro Márcio França, que dissera uma frase bem importante, hein? Tarcísio tem uma visão oposta àquela que foi vencedora das eleições. E tá aí, reunião atrás de reunião, encontros atrás de encontros para chegarem num denominador comum. Ministro, obrigada pela gentileza mais uma vez. Nesta segunda-feira de manhã conversamos com o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França. Boa semana, obrigada. Obrigado a vocês. Falei para o Tarcísio, pega, Tarcísio, pega.